A professora da UFAL e pesquisadora Elaine Pimentel analisou a importância do Mapa da Violência Doméstica de Arapiraca, elaborado pelo Juizado da Mulher da cidade. Em entrevista à TV Tribunal, ela destacou os dados que apresentam os tipos de violência mais cometidos, a relação dos agressores com as vítimas e a relevância desse estudo para possibilitar o aperfeiçoamento de ações de enfrentamento à violência contra o sexo feminino e de um referencial teórico para estudos da problemática. O conjunto de informações sobre os processos nos ajuda a entender o todo. Historicamente, cada processo é um mundo em si, resolve aquela situação específica de uma mulher vítima de violência que vem até a justiça. Mas quando a própria estrutura de justiça procura conhecer quem é o público que atende, para buscar elementos em comum, elementos que ajudem a pensar a política criminal, que ajudem a pensar intervenções articuladas entre os poderes, que o poder judiciário dialogue com o poder executivo, para a construção de políticas públicas voltadas para esse perfil de mulheres. Então, conhecer as regiões, como no relatório aparece, né, da cidade de Arapiraca, os bairros, conhecer a faixa etária e alguns detalhes importantes assim desse perfil é relevante no contexto todo da atuação do sistema de justiça. Para quem produz conhecimento científico, né, que é o meu campo de atuação, isso é muito importante e a gente sente falta de dados no judiciário como um todo, embora o Conselho Nacional de Justiça, há alguns anos, vem construindo seus relatórios e dando exemplo para os tribunais, né, que podem e têm estrutura para desenvolver esse tipo de conhecimento. Certo. Quando a gente fala nesse mapa, né, alguma informação específica desse estudo chamou mais a sua atenção, que já estuda, né, esse tipo de crime há tantos anos? O que me chamou a atenção foi a quantificação em 96,7% de violência psicológica. Por quê? Porque isso é uma grande inovação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ao tipificar as cinco formas de violência psicológica, moral, física, sexual e patrimonial, ela estabelece aquilo que nunca tinha sido dito na legislação brasileira. Por quê? Para as lesões corporais, nós tínhamos na verdade, para a violência física, nós tínhamos as lesões corporais e etc., e outras situações no Código Penal. Para a violência sexual, também os crimes contra a dignidade sexual. Mas a violência psicológica, ressalvada ali a ameaça, que é um crime que deixa claro que houve aquela situação constrangedora de gerar o medo, a violência psicológica se manifesta de diversas formas. Então, mas ela é difícil de ser configurada porque ela precisa ser nominada pela vítima. É a vítima que tem que dizer, olha, aconteceu assim e isso me abalou. Então, o fato de não ter uma prova física, pericial, deixa tudo isso na palavra da vítima. Então, quando a pesquisa evidencia que 96,7% dos casos em que apareceram, né, no juizado, ocorreu a violência doméstica, a violência psicológica, no contexto de violência doméstica, isso é muito importante. Então, esse dado me chamou a atenção e ele é seguido imediatamente da violência moral, com 80,2%. Então, são índices muito altos, né, que revelam atenção à palavra da vítima. A vítima foi ouvida e a condição de violência moral e psicológica foi considerado no processo. Eu acho que isso é um registro extraordinário. Quando a gente volta para aquele dado anterior, quando a gente fala das ameaças, da violência psicológica, né? Dá para a gente pensar ou sugerir que esse tema ele seja levado desde as crianças ainda, tanto a mulher, né, que pode ser a possível vítima, ou um possível agressor. Você acha que é um tema que precisa ser levado para as escolas, para que desde criança, tanto as meninas quanto os meninos tenham esse contato com a violência doméstica? Precisa. Inclusive, esse é um dos objetivos do milênio da ONU. A Organização das Nações Unidas está muito atenta às desigualdades de gênero como uma situação, né, um contexto geral de situações que levam às violências que nós conhecemos, inclusive a violência doméstica.
Então, quando nós levamos esse tipo de conhecimento a meninas e meninos nas escolas, eles começam desde cedo a entender os impactos dessa forma de violência, né? Isso é uma coisa que as gerações anteriores não conheceram, que as gerações que antecedem a Lei Maria da Penha não tiveram a oportunidade, porque nenhuma legislação tratou sobre violência doméstica da forma como a Lei Maria da Penha trata, né? Então, é um divisor de águas realmente. E isso também vem sendo ampliado, né? Com o passar do tempo, a lei ela vai ficando, vai se modificando e vai cada vez mais protegendo as mulheres, né? Uhum, exatamente. E aí, cada nova geração tem que conhecer a importância desse contexto todo e com a mudança de cultura, né? Porque eu acho que essa é a grande questão. A mudança de cultura se dá no contexto dos processos educativos. A gente sabe que a lei penal tem um papel importante, ninguém nega o papel da lei penal, mas necessariamente ela não vai ter o poder de fazer cessar as práticas de violência. Às vezes, quando a lei penal atua, a vítima já morreu. O grande desafio do Brasil é efetivamente, a partir da legislação existente, criar esses mecanismos preventivos. E aí, mais uma vez, conhecer o perfil dessas vítimas, como a pesquisa do Juizado em Arapiraca fez, é fundamental para pensar políticas de enfrentamento, políticas preventivas de enfrentamento. Eu queria primeiro parabenizar, né, o doutor Alexandre e toda a equipe por esse trabalho tão cuidadoso, tão importante, né, que abre caminhos para consolidar uma prática dessa natureza. E aqui fica a minha recomendação, né, o meu apelo, na verdade, para que isso se torne uma prática institucionalizada do Tribunal de Justiça e nós possamos conhecer de perto esse público que chega ao Poder Judiciário clamando por justiça para fazer cessar a violência, que é uma grande violação aos direitos humanos das mulheres.